começar a falar de um caso. Ele chama a atenção porque a gente está vivendo um momento, né, que os maus tratos aos cãezinhos, os animais de rua, eles nos tocam, né? O caso da Orelha foi bárbaro, foi barbárie. 4 jovens, ao que tudo indica, jovens de classe média, classe alta, a ponto de os pais serem empresários e tentar coagir uma testemunha, tentar blindar, estávamos falando de blindagem, né? Usar o seu prestígio para blindar os meninos de investigação. E aqui ninguém é a favor de linchamento virtual, tá? A gente é a favor de justiça. Isso. Errou, paga pelo erro. Errou, paga pelo erro. Para isso existe a justiça, né? Não é a lei do olho por olho, dente por dente. Isso já acabou. Não guarda semelhança, qualquer semelhança no sentido de o que aconteceu, mas a questão do animal é o que nos chamou a atenção, né? De um cachorrinho também comunitário. Esse cão que é da comunidade ali foi baleado por um policial militar. Isso foi noite de terça-feira em Campo Bom, Vale dos Sinos, e aconteceu no meio de uma abordagem. A gente sempre coloca isso porque o policial militar, ele tá sob um estresse, sob um momento, né, que de muita... Às vezes tem troca de tiro, tem criminoso, ele expõe a sua vida, faço essa ressalva, ele expõe a sua vida, mas, obviamente, em se tratando de um cachorro, a reação é difícil defender, né? É difícil defender. A gente está na linha com a nossa repórter que está no município de Campo Bom, a Júlia Taube. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, está nos atendendo em imagem também, né? Vou convidar todos os ouvintes a olharem, a acessarem o YouTube de GZH, porque a Júlia vai nos contar os elementos e começar do começo, né, Júlia? Essa história, eu dei uma manchete aqui, o que você conta do que realmente aconteceu, o que os fatos, o que os vídeos, o que os depoimentos mostram até aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Oi, Kelly, bom dia para ti, para o Gabriel, para os nossos ouvintes. Pois é, esse caso foi na noite de terça-feira, é do cãozinho comunitário que eles chamam de Negão. Esse cãozinho comunitário vive ali no bairro Barrinha, aqui em Campo Bom, que é um bairro de população ribeirinha e que é frequentemente atingido pela enchente. O Negão foi um dos cachorros que ficou da enchente, ele chegou ali em 2024 e acabou se tornou um cão comunitário daquela comunidade. Pois então, desse caso em específico, tem imagens de câmeras de monitoramento que ajudam a mostrar, quem está nos assistindo em live consegue ver também. Esses policiais da Brigada Militar estavam fazendo uma abordagem a 3 homens, ali naquela região do bairro Barrinha. Esse cachorro estava na rua. Nessas imagens é possível ver que o cachorro sai do meio dos policiais e sai caminhando. Em seguida, um dos policiais acaba atirando contra esse cachorro, que acaba latindo bem alto. O que as testemunhas contam do que aconteceu? Estava realmente ali numa abordagem, as testemunhas dizem que o policial, sem querer, pisou na patinha desse cachorro, e esse cachorro teria gritado ou latido bem alto para o policial, que teria se assustado e atirado contra esse cachorro. O cachorro foi atingido na perna direita. Segundo a Brigada Militar, foi um disparo de arma não letal, mas mesmo assim acabou gerando ali um sangramento nesse cachorro. O cachorro foi resgatado por uma ONG aqui de Campo Bom, a ONG Campo Bom para Cachorro, e levado até um hospital veterinário, onde está passando por exames para saber realmente o estado de saúde. Como pegou na perna, segundo o veterinário, ele não corre risco de vida, mas eu questionei ao veterinário se ele teria risco de perder a perna, talvez, ou alguma lesão. Eles ainda não sabem informar, vão aguardar o resultado desse raio-x, que deve ser feito agora de manhã, para saber se de fato ele vai ter alguma lesão ou não. Eu tive mais cedo lá nessa região da Barrinha, eu conversei com um dos vizinhos, inclusive a gente consegue ter nas imagens também, mostrar a casinha desse cachorro. Ele tinha uma casinha, tinha potinho com água de ração, ficava ali na comunidade, e essa pessoa com que eu conversei, o Edailson, ele é vizinho da casinha onde ficava esse cachorro, e ele ouviu o que teria acontecido. Eu entrevistei ele mais cedo, a gente pode escutar o que ele nos disse agora. Meu nome é Edelso da Silva. Eu estou aguardando, na verdade, por problema de saúde. A gente está rodando a imagem sem o áudio na nossa live. Então, vou pedir para retomar, para a gente ouvir com clareza, né, a informação, o depoimento, a descrição feita por esse morador. Eu estou acompanhando na live. Vamos voltar então no começo, gente? Eu só ouvi o estouro, né? Houve como que similar a um tiro de 12 e só se ouviu o cachorro chorar.
Após isso, eu olhei para a rua, sabia que havia umas viaturas aí, mas não sei o que ocorreu. Não sei nenhum motivo por qual que a guarnição foi deslocada até o local. Eu acredito que estavam fazendo o trabalho deles, talvez eles acharam que o cachorro fosse avançar neles ou algo similar e usaram como medida de proteção, né? Mas eu acho que foi um pouco de exagero de força, porque o cachorro não tinha dente, era um cachorro dócil, não incomodava ninguém na vizinhança, quanto muito brincava até com as crianças aqui, porque aqui se você vier mais tarde, no decorrer do dia, você vai ver criança de 3 anos até 10 anos aqui brincando normalmente, correndo pela rua, né? Então é triste de ver a situação que ocorreu e vem de encontro ao que ocorreu também em Santa Catarina há poucos dias, né? Então tá virando como que rotina das pessoas maltratarem os bichinhos, sendo que não olhem o bichinho por chegar perto de você, você vai dar um chute no bicho. Não deve ser dessa maneira, pelo menos eu penso assim, né? E foi a maneira como a minha mãe me criou, né? Então é lamentável o que ocorreu, mas infelizmente não pode se fazer mais nada, né? Vocês alimentavam ele, cuidavam dele? Sim. Era um cachorro da comunidade mesmo? Ela era um cachorro da comunidade, era alimentado. A casinha foi ganhada junto à vereadora Caiane, que deu de doação para o pessoal. Ela traz ração também para ajudar quem necessita, né? Então todo o pessoal aqui se ajuda, né? E um cuida da casa do outro e o cachorro ficava aqui. Passava o dia, brincava, corria com as crianças e nós brincávamos com o cachorro. Então não havia um motivo para fazer o que foi feito, né? Não sei o motivo que gerou isso, mas infelizmente não era de necessidade, né? Era um animal dócil. Pois é, Kelly, a gente entrou em contato com a Brigada Militar, o 32º Batalhão da Brigada Militar, que responde aqui por Campo Bom. Em nota, o batalhão comentou, então, que durante a abordagem de 3 indivíduos no bairro Barrinha, em Campo Bom, em razão da resistência dessas pessoas e também do desacato por parte desses abordados, foi necessário o uso moderado da força progressiva. Durante essa ação, o cão que estava na via pública investiu contra a guarnição, ocasionando a lesão na perna direita de uma policial feminina, em razão de uma mordida. Para cessar essa investida do cachorro contra essa policial, um outro policial teria efetuado então um disparo com uma munição não letal. Todos foram levados até a polícia, que agora deve investigar esse caso, e segundo a Brigada Militar, as circunstâncias dessa abordagem estão sendo apuradas pela Brigada Militar, a fim de que todos os fatos sejam esclarecidos. Eu também questionei a ONG que está cuidando desse animal, junto com essa clínica veterinária, se de fato esse cão tinha ou não dentes, né? Porque o nosso policial comenta que seria um cão banguelo. A ONG comentou que ele é um cão velho, mas ele tem dentes, ele tem alguns dentes faltando na sua boca, mas ele é um cão mais velho, ele é um cão mais dócil, de fato, e é por isso que a comunidade está bem irritada com o que aconteceu, porque a comunidade não acredita que esse cão tenha tentado morder os policiais, já que ele é um cão muito dócil. Agora, a partir de agora, a Brigada Militar vai apurar internamente o que teria acontecido e a Polícia Civil também deve apurar, já que esse caso foi registrado na Polícia Civil. Eu tenho contato com a Polícia Civil pela manhã, mas até o momento eles não nos retornaram. Júlia Taube, ao vivo em imagens, com depoimentos de moradores, com acho que esse relato super importante de algo. Obrigada, Júlia, viu? Bom trabalho para você. Mais uma vez, muito obrigada. Qualquer novidade, o espaço está aberto. Obrigada, Kelly. Trabalho da Júlia aqui, né? Excelente, excelente, nos trazendo elementos. O que eu queria acrescentar antes da gente ir para o intervalo, Gabriel? Depois passo para ti também analisar. Nós não somos isentos, nem eu nem o Gabriel, porque nós somos apaixonados por cachorros, né? Temos cachorros adotados, acabamos de adotar mais um lá em casa, uma da rua, a Luna, e somos apaixonados completamente. Eu sou uma pessoa que este tema me toca, então eu já deixo claro que esse é um tema que me preocupa e eu faço distinção dos casos de barbárie, crueldade e intenção de machucar, e mais do que isso, a polícia diz que aqueles jovens tentaram afogar um outro cachorro, então barbárie explícita, e este caso difere, há uma diferença, um abismo entre este e este, porque esse caso a gente está falando de uma abordagem da brigada, e eu sempre digo, né, nenhum policial militar sai de casa, hoje eu vou matar, não é o caso, né, eu vou atirar contra o inocente, nenhum policial.
Ele sai para defender a sociedade. Ninguém sai de casa. Hoje eu vou balear um inocente. Feito essa ressalva, o que mais me toca nesse caso é que os cães comunitários, esses cães que ficam na rua e são alimentados por todos, né, são cuidados por todos, eles têm uma coisa de justamente o que a gente não vê hoje, que é fazer com que as pessoas convivam entre si, dependente de partido A, B ou C, né, juntas vão lá, um traz ração, um traz aguinha, né? Fica cuidando deles. Então é uma coisa que é parte de uma comunidade, tal como a gente diz, né? Comunitário. E os animais não falam, não tem como se defender, não registram ocorrência, né? Não tem advogado para defendê-los. Então, isso conversa com a empatia humana. É isso que a gente tem quando a gente cuida de um bichinho que está na rua. Na enchente nós vimos centenas, milhares de resgates, um esforço público das autoridades, inclusive, para que esses bichinhos fossem adotados. A proteção animal, para mim, é uma coisa que é inegociável, né? Quando um cachorrinho é ferido, como nesse caso, a gente não está falando de ou fulanizando, atacando o policial, não é isso. Mas é como a gente lida enquanto sociedade com a vida de um animal vulnerável, né? Com alguém, como eu disse, né? Com um bichinho que não tem como se defender, não tem como pedir ajuda, não tem como chamar um advogado para defendê-lo, né? Os cães comunitários são os cães que todo mundo cuida, o caramelo, né? Esse é o negão, né? O vira-latinha que está ali. E acho que há uma necessidade também de uma reflexão para nós enquanto sociedade, enquanto Estado, para responder a isso. A gente tem uma nota que também acho importante, já vou passar para o Gabriel, tá? A Secretaria de Segurança Pública determinou à Brigada Militar a imediata apuração dos fatos envolvendo uma abordagem a 3 indivíduos, essa que a gente mencionou, e onde um cachorro foi baleado por um policial militar. As circunstâncias da abordagem, a atuação dos PMs no local e a alegação de que durante a abordagem o policial teria sido atacado pelo cão, que a gente mostrou ali, né, um pouco talvez divergente do que tenha se visto. Isso tudo vai ser objeto, como deve ser, de apuração pela Corregedoria Geral da Brigada Militar. A Secretaria de Segurança Pública trabalha para que logo os fatos sejam devidamente esclarecidos e reforça o compromisso e o respeito tanto aos direitos humanos e à defesa dos animais. Gabriel, tudo contigo. Olha, assim, banguela ou não, né? Eu acho que esse caso evidencia de novo, como todas as semanas a gente vem falando aqui, um despreparo absoluto, sobretudo no que diz respeito à saúde mental dos nossos policiais, né, dos nossos brigadianos, porque nitidamente, pelo relato tanto dos moradores quanto da própria polícia, o negão, ele reage ali a um movimento mais truculento, eu não estou dizendo que este primeiro movimento está errado, da abordagem àquelas pessoas. E ele é um cachorro. Banguela. Ele é um cachorro banguela, tá faltando dente. Quem tem cachorro velhinho sabe, né? Começa a perder os dentes. Ele é um cachorro, e cachorros são assim, cachorros são desse jeito, eles protegem as pessoas que eles amam, eles não conseguem compreender exatamente o que está acontecendo. Há um relato ali de que o policial teria, sem querer, obviamente, pisado na perna dele e o cachorro chora, e aí ali, sob violenta emoção, né, acaba dando um tiro no animal. Quer dizer, se a gente tem, com a devida ver, né, com todo o respeito, um policial militar que não consegue lidar com uma situação, com um cachorro, o que ele vai fazer com um ser humano num momento também de violenta emoção, né? Então a gente precisa apurar muito bem as circunstâncias desse tiro, mas eu não acho que exista muita justificativa assim para ele que não seja essa violenta emoção. O problema é que as pessoas que têm o monopólio da violência no país, que são as Forças Armadas, isso inclui as polícias, né? Essas pessoas, elas não podem lidar com o trabalho delas sempre na iminência de sofrer uma violenta emoção e acabar matando um cachorro ou uma pessoa, né? Então, realmente é uma história muito complicada, concordo contigo, completamente diferente do caso de Florianópolis. Lá era crueldade em si, né? Tortura.
Aqui é uma reação de um profissional que estava despreparado para atender aquela ocorrência.